E aí, rapaziada, muito boa tarde para você que está acompanhando, para você que estava ansioso para ver esse vídeo, como se tivesse público suficiente para estar ansioso, né? Mas enfim, vamos tirar a onda porque é isso. Mais uma semana se iniciando, mais uma rodada de Premier League. Esse último fim de semana nós tivemos a 32ª rodada e hoje nós iremos ter o encerramento dessa rodada com o confronto entre Fulham e Bournemouth. Ou melhor, eu sempre falo ao contrário, mas é Bournemouth recebendo Fulham na sua casa no Vitality Stadium. Mas vamos lá, rapaziada, começando a rodada com o Manchester City, que recebeu a equipe do Crystal Palace e venceu o jogo por 5-2. Você vê esse placar assim elástico de 5-2, você acha que o Manchester City deitou, mas não, o Manchester City não deitou, sofreu bastante, saiu atrás do placar, levando 2-0, com falha do goleiro Alisson no segundo gol, a equipe do Manchester City jogando muito abaixo, Pep Guardiola até um pouco, não sei se é a palavra correta de se usar, mas até um pouco apreensivo com a situação do time na partida, mas conseguiu reverter essa situação. Vamos lá. O Crystal Palace, como eu falei, havia aberto 2-0 no placar, mas o City ainda no primeiro tempo conseguiu fazer os gols de empate com Kevin De Bruyne e Marmoush. O De Bruyne teve uma boa participação, eu achei, jogou até bem, fazendo gol, participando do segundo gol de forma ativa. No segundo tempo teve boa participação também. Então, para recapitular, o primeiro gol foi de falta do Kevin De Bruyne e o Marmoush acabou fazendo o gol de empate. Fim de primeiro tempo, aí o segundo tempo o Manchester City teve uma outra postura, teve um momento que eles ficaram, se eu não me engano, com 92% de posse de bola, com apenas 8% de posse de bola da equipe do Palace, então eles conseguiram dominar muito bem assim a partida mesmo. E retornando ao primeiro tempo rapidamente, antes do City chegar ao gol de empate, até mesmo diminuir a vantagem, a equipe do Palace havia feito o terceiro gol com o Eze, mas aí o impedimento semiautomático, eu havia falado no vídeo anterior, ia começar a rodar funcionar nessa rodada que nós tivemos no fim de semana. Começou de forma oficial, ela já foi usada e foi muito bem sucedida porque o Eze acabou fazendo o gol e era um lance ali difícil, mas acabou constatando que ele estava impedido. Então, se o Crystal Palace tivesse feito o terceiro gol, certeza que eles iam se fechar. Então, os torcedores do City agradeceram muito pelo fato de esse terceiro gol não ter se concretizado. E aí, voltando para o segundo tempo, o Manchester City dominou completamente, conseguiu aumentar a vantagem, com o Kovacic fazendo o gol, o McAtee também fazendo o gol e o nosso goleiro, o nosso glorioso O'Reilly, que subiu da base do Manchester City, né? Ele teve o seu jogo contra a equipe do Bournemouth pelas quartas de finais da FA Cup, onde ele teve uma boa participação contra a equipe do Bournemouth. Desde então ele vem jogando ali como lateral esquerdo e se consagrou fazendo um gol também. E já falando sobre o O'Reilly, o Fabrício Romano havia dado uma informação de que o Manchester City já está trabalhando ali nos bastidores para renovar o contrato dele. Ele demonstrou sim ser um jogador bom, mas obviamente por ser novo tem alguns aspectos para melhorar, mas é um jogador que a gente tem que ficar atento ali, que o Pep Guardiola já achou mais um para a função de lateral esquerdo, que sofreu também nessa temporada ali, né? Mas é isso. O Manchester City consegue uma boa vitória, fica ali na 5ª posição agora da Premier League e continua ali sonhando com uma vaga na próxima edição da Champions League. O outro jogo que nós tivemos, eu estou seguindo a ordem, tá, dos jogos do fim de semana para tentar ser o mais correto para você que não acompanhou. O outro jogo que nós tivemos foi a equipe do Aston Villa enfrentando a equipe do Southampton. O jogo foi 3-0 para a equipe do Villa. Os 3 gols saíram no segundo tempo, com o Marco Asensio sendo destaque negativo para o lado do Aston Villa, perdendo 2 gols de pênalti. O primeiro ele acabou perdendo e aí depois o Watkins acabou conseguindo converter. O segundo gol acabou saindo. O terceiro foi consequência da cobrança de pênalti. O goleiro Ramsdale acabou defendendo, mas aí o jogador do Aston Villa acabou conseguindo ampliar a vantagem com um gol de rebote. E aí o jogo acabou em 3-0 e o Villa assume a 7ª posição e fica apenas um ponto atrás da equipe do Manchester City. Então tá uma briga acirrada ali por uma vaga na próxima edição da Champions League. O bagulho tá louco. Já o Southampton está ali naquela cena de tentar pontuar para não fazer a pior campanha da história da Premier League.
O outro jogo que nós tivemos foi a equipe do Nottingham Forest recebendo a equipe do Everton, jogando diante da sua torcida. A equipe do Nottingham Forest até conseguiu criar algumas oportunidades, mas no meu ponto de vista, eu achei que a equipe do Everton foi muito melhor, foi muito superior à equipe do Nottingham Forest, principalmente no segundo tempo. Vou falar mais bonito como um jornalista mesmo, sobretudo no segundo tempo. Porque se você tivesse chegado na sua casa e tivesse colocado nesse jogo, você ia falar, mano, vai sair um gol da equipe de azul, pra você que não entende. Você ia falar, mano, vai sair um gol pra equipe de azul a qualquer momento. E de fato, a equipe do Everton dominou o segundo tempo, criando diversas oportunidades. O goleiro Celso fazendo boas defesas e a zaga também do Nottingham Forest tendo boas participações assim para neutralizar o ataque da equipe do Everton, mas o Everton conseguiu afunilar a equipe do Nottingham Forest e conseguiu fazer o gol após uma falha do Murilo. Ele estava com a bola ali no meio de campo, o Harrison acabou tomando a bola dele e aí foi um lance de contra-ataque e aí o Doucouré acabou fazendo o gol para a equipe do Everton. Eu tenho certeza que foi o Doucouré, mas para que eu não fique com essa incerteza eu vou ver aqui. Foi ele mesmo, Doucouré. Então eu só quis confirmar para falar, para depois não ficar com aquela sensação de que eu passei a informação errada. Mas o Doucouré acabou fazendo o gol e aí a equipe do Everton volta a pontuar na Premier League. Já a equipe do Nottingham Forest acumulou sua segunda derrota, e derrota nada boa para a equipe do Nottingham Forest. Não vou dizer que eles estão ameaçados para se classificar para uma próxima edição da Champions League, por mais que esteja muito apertado, mas o Forest vem jogando bem, eu acho que eles conseguem se classificar sim para a próxima Champions. E também espero que eu não esteja secando eles ali. Mas esse resultado não foi nada bom, eles ficam com 57 pontos, a equipe do Newcastle vem logo em seguida com 56 e o Manchester City com 54, e aí sexto, sétimos é o Chelsea e o Aston Villa com 54 pontos, então tá uma disputa ferrenha ali, então o Nottingham Forest tem que ficar atento para que possa conseguir uma classificação tranquila para a próxima edição da Champions, mas o bagulho tá louco. Agora vamos falar de Brighton e Leicester. O jogo acabou em 2-2, com o João Pedro fazendo 2 gols de pênalti, mas o Leicester, enfim, desde dezembro, sem marcar gols, conseguiu fazer 2 gols e conseguiu arrancar um empate dentro da casa do Brighton. Então a equipe do Leicester consegue arrancar um empate e consegue somar mais um ponto na tabela. O Leicester, que vem fazendo uma campanha muito abaixo, é o penúltimo colocado dessa edição da Premier League, mas consegue um empate diante de um Brighton também, que é uma equipe muito boa, que a gente sabe as qualidades. Em algum momento ali conseguiu se colocar na parte de cima da tabela, brigando até mesmo por vaga na Champions League, mas essa partida mostra o quanto o Leicester foi muito de altos e o Brighton foi muito de altos e baixos nessa temporada da Premier League. E aí acabou empatando com a equipe do Leicester, jogo que, cá entre nós, o Brighton merecia ganhar diante das circunstâncias, do bom futebol e dos bons jogadores que a equipe do Brighton tem. Então esse empate aí não foi nada bom, acho que nem os torcedores devem ter gostado desse resultado. Agora vamos falar de Arsenal e Brentford. O jogo acabou em 1-1, com os Gunners jogando com um time misto ali, porque nessa próxima quarta-feira tem algo muito importante para os torcedores dos Gunners, e todo mundo está ansioso por essa partida. Só para quem não sabe, eu acredito que todo mundo sabe, a equipe do Arsenal venceu o Real Madrid na semana passada pelo primeiro confronto da Champions League pelas quartas de finais por 3-0, com o Declan Rice sendo um grande destaque, fazendo 2 gols de falta e o Merino fazendo o terceiro gol. E agora, nessa próxima quarta-feira, vai ter o jogo de volta, que vai ser na Espanha, no Santiago Bernabéu. Então o Arsenal foi a campo com um time misto, com o Zinchenko sendo titular, Jorginho também, o Luanelli também sendo titular. Então o Arteta está focado totalmente para esse confronto contra a equipe do Real Madrid já nessa próxima quarta-feira. O jogo acabou em 1-1, mas com o Arsenal criando boas oportunidades. A equipe do Brentford no primeiro tempo conseguiu fazer apenas uma finalização, enquanto a equipe do Arsenal conseguiu fazer boas jogadas. Fez o goleiro da equipe
do Brentford trabalhar bastante, mas não conseguiu concluir em gol. O Merino estava no banco de reservas, ele acabou entrando no segundo tempo e o ataque foi Luanelli, Martinelli e Trossard. Dessa vez eu tenho convicção do que eu estou falando, não igual do último vídeo, mas o jogo acabou em 1-1. O primeiro gol saiu em jogada de contra-ataque da equipe do Arsenal já no segundo tempo. O goleiro Raya ali, depois de um ataque da equipe do Brentford, acabou pegando a bola, saiu só jogando a bola assim nos pés do Declan Rice, que saiu correndo ali no contra-ataque, e aí o Thomas Partey acompanhando ele, passou na corrida do seu lado, e aí o Rice na entrada da área acabou tocando pro Partey, que acabou finalizando muito forte, abriu o placar. E o gol da equipe do Brentford saiu após um cruzamento na área, bate-rebate ali, né, bola no alto, a bola acabou sobrando pro Issa, que acabou finalizando e fez o gol de empate. O Saka teve uma boa oportunidade para deixar os Gunners na vantagem, mas não conseguiu. Ele acabou roubando a bola do goleiro da equipe do Brentford, mas aí eu acho que ele ficou na indecisão, se ele já chutava logo de imediato, se ele carregava um pouco mais, e aí diante dessa indecisão, o marcador da equipe do Brentford acabou conseguindo tirar a bola dele, conseguiu fazer com que o Brentford conseguisse pontuar um ponto pontuar um ponto é foda. Fazer um ponto diante do Arsenal fora de casa. Então, ótimo resultado para a equipe do Brentford, e o Arsenal vê a equipe do Liverpool abrindo ainda uma vantagem maior na tabela da Premier League. E o Arsenal também tem que ficar atento com essa segunda posição aí, porque já são 2 jogos que a equipe dos Gunners não pontua, quer dizer, pontua, mas não pontua o suficiente, né? Mas o Arsenal ficou apenas no empate e teve oportunidades, e acredito eu que poderia até ter saído com a vitória. Mas foi time misto e tá tudo bem, ao que parece já temos um campeão já definido, já é questão de horas. O outro jogo que nós tivemos foi Chelsea e Ipswich Town. O Chelsea acabou empatando o jogo em 2-2, péssimo resultado para a equipe do Chelsea, que inclusive saiu perdendo por 2-0. Por 2-0 o Chelsea acabou saindo. No vídeo anterior eu havia falado a ineficiência da equipe do Chelsea em fazer gols, né? É uma coisa que eles têm que trabalhar muito, e para você constatar isso, eu peço para que você assista os melhores momentos desse jogo do Chelsea contra a equipe do Ipswich Town. O Chelsea criou diversas oportunidades, mas no terço final eles têm muita dificuldade em concluir em gol, ou até mesmo aproveitar as oportunidades criadas, então eles sofrem bastante. Obviamente tem a eficiência... Obviamente tem o mérito da equipe do Chelsea, né, do adversário, né, que é fazer as defesas da equipe do Chelsea, mas são muitas oportunidades criadas que eles não conseguem concluir em gol, e aí o Chelsea acabou levando 2 gols ainda no primeiro tempo. O primeiro foi do Enciso, e o segundo saiu do Johnson, depois também de um passe do Enciso, que teve boas participações nos 2 gols. E o Chelsea criando boas oportunidades. Mas aí no segundo tempo o Chelsea foi para cima e com 22 segundos no segundo tempo conseguiu diminuir o placar com o Cucurella, diminuindo, né, para 2-1 a partida. E depois, já aos 75 aos 79 minutos, não vou me recordar ao certo, o Jadon Sancho acabou fazendo o gol que seria de empate numa boa finalização. Foi uma jogada de escanteio, o Enzo Fernandes tocou curto ali para o Sancho, que já estava dentro da grande área, e acabou finalizando colocado, fazendo um belo gol para a equipe do Chelsea. E o Chelsea criando boas oportunidades, mas não conseguiu sair do resultado de empate. E como eu falei, por mais que o Chelsea crie bastante, as equipes adversárias conseguem ter bom aproveitamento em relação às defesas, né? Mas a equipe do Chelsea cria, mas sofre para conseguir ficar na vantagem do placar, e poderia muito bem ter saído com a vitória. Mas diante da diferença técnica e diferença, né, de diversas coisas, o Chelsea deveria ter ganho essa partida. Para uma equipe que está com a ambição de retornar para a Champions League, voltar ao cenário europeu, que deveria ter ganho essa partida, porque como eu já falei na tabela, saiu do G4, agora está na 6ª posição, está atrás da equipe do Newcastle e atrás do Manchester City. Então o Chelsea vacilou nessa rodada e é um resultado muito ruim para a equipe dos Blues. Acho que de destaque são esses mesmo. É isso. E agora nós vamos falar de Wolverhampton e Tottenham. O jogo acabou em 4-2 para a equipe do Wolves.
O Wolverhampton acabou saindo, venceu o jogo, na verdade, por 4-2. Um desempenho horrível da zaga do Tottenham, dos Spurs, melhor dizendo, né, que eles querem que sejam chamados dessa forma. A equipe do Tottenham foi muito abaixo, parecia que a equipe estava muito desconcentrada no jogo. Foi uma partida assim que eu acho que os torcedores devem ter ficado muito revoltados com o desempenho da equipe, por mais que tenha o retorno do Richarlison, que conseguiu fazer gol e tudo mais, mas foi muito abaixo. Vamos lá. Os Spurs perderam por 4-2 com o retorno do Richarlison, falha do sistema defensivo, como eu já falei. E o destaque fica para Matheus Cunha, que voltou, e o Arsene, que vem fazendo gols, e a dupla de volantes também, que mais uma vez jogou muito bem, que foi o André e o João Gomes. Antes de eu falar um pouco sobre os gols e tudo mais, o João Gomes acabou sendo substituído, não gostou, ele ficou meio bravo ali, não estava entendendo, mas ele teve uma boa participação, mais uma vez destaque para boa participação dele nessa partida. Mas vamos lá, o Wolves chegou a abrir 2-0 na partida, e o Tottenham teve duas ou três finalizações ali no primeiro tempo, e o Max Tell acabou diminuindo o placar, mas na minha opinião teve até uma falha ali do Semedo. O Brandon Johnson acabou cruzando a bola ali na área, e aí o Semedo estava com o corpo virado para o gol dele, ele tentou dar um toque de calcanhar, e a bola acabou subindo para o Max Tell, que conseguiu converter e fez o 2-1, dando uma pequena esperança para a torcida do Tottenham. Eu tô lendo aqui, tá? Esse jogo eu assisti, mas eu fiquei mais focado na equipe do Liverpool. Mas não deu muito tempo de comemorar. Os donos da casa logo em seguida ampliaram com o Arsene, que eu já destaquei que foi muito bem nessa partida, fazendo o terceiro gol. E o Richarlison acabou entrando no segundo tempo. Richarlison, que teve uma temporada também para se esquecer, né? Muitas lesões, banco de reserva, e as lesões foram os momentos assim que mais atrapalharam ele, né? Porque o cara, né, saiu do Everton com toda aquela empolgação da torcida e tudo mais, para que ele pudesse ser um dos candidatos a ser titular dessa equipe, que pudesse chamar a responsabilidade, mas sofreu muito. É uma pena, né? Porque o Richarlison demonstra, ele se entrega muito para as equipes lá onde ele joga, e acabou conseguindo diminuir o placar, mas a esperança não durou por muito tempo. Esse gol do Richarlison já saiu nos 85 minutos, acho que foi isso, 85 minutos, e aí aos 89 o Matheus Cunha, que também estava no banco de reservas, acabou entrando, roubou a bola do jogador do Tottenham, e eu esqueci o nome do jogador do Tottenham, é o novinho lá, velho, nossa, tava na ponta da língua, eu odeio quando acontece isso, velho, que eu sei o nome e esqueço. Mas enfim, o Matheus Cunha roubou a bola no meio do campo e acabou fazendo o quarto gol da equipe do Wolverhampton. E aí, eu já destaquei isso, mas eu vou destacar de novo sobre essa partida. A equipe do Tottenham, o sistema defensivo foi muito falho. Romero errou bastante, o Matheus Cunha roubou a bola do Bergvall. O Bergvall perdeu a bola para o Matheus Cunha, o Romero teve uma participação também no terceiro gol ali da equipe do Wolverhampton horrível, que ele já estava ali com a posse da bola, mas sei lá, a zaga do Tottenham estava muito desatenta mesmo, e eu acho que a torcida do Tottenham só espera chegar ao fim da temporada para ter a demissão do Ange Postecoglou, porque a equipe está agora, se eu não me engano, na 15ª posição, com o Wolverhampton vindo na 16ª posição, com apenas 2 pontos de diferença. Então o Tottenham tem a chance ainda de ficar ainda muito mais abaixo na tabela da Premier League, só não vai brigar pela zona de rebaixamento, porque não tem como os 3 candidatos à zona de rebaixamento, para mim já está definido, que é o Ipswich, o Leicester e o Southampton, que já é o primeiro a cair, mas a equipe do Tottenham tem ainda tendência de ficar muito mais abaixo na tabela da Premier League, porque tem o West Ham ainda, que também não está fazendo uma temporada boa, mas se tiver pretensão ainda de subir um pouco na tabela, eles podem ultrapassar o Tottenham, que vem jogando muito mal mesmo. E o Tottenham agora, no meio da semana, vai enfrentar a equipe do Eintracht Frankfurt lá na Alemanha, no jogo de volta da UEFA Europa League. O primeiro jogo foi em 1-1, e agora vamos ver o que vai ser nesse segundo jogo. Será que o Tottenham consegue avançar? E é isso, rapaziada. Um destaque legal.
O Vitor Pereira foi saudado pela torcida do Wolverhampton ao fim da partida, e aí depois foram divulgadas imagens de que o treinador português, deixa eu arrumar aqui que parece que tá torto. O treinador português foi ao bar comemorar com os torcedores, e ele fez até uma declaração legal que eu vou estar deixando aqui na imagem do lado, porque eu já esqueci o que ele falou, mas ele falou algo voltado ali, família e tudo mais. Então, Vitor Pereira super conectado com os torcedores e jogadores do Wolverhampton. E agora, rapaziada, Newcastle e Manchester United. O Newcastle aplicou simplesmente um double. Eu já expliquei aqui e vou falar de novo. Um double significa você vencer os 2 jogos do turno. O Newcastle venceu o jogo do primeiro turno e venceu agora o jogo do segundo turno em cima do Manchester United. O primeiro tempo eu achei que foi até um primeiro tempo ok, muito legal. O Newcastle chegou a abrir o placar ali logo no início do jogo com o Joelinton, mas ele estava impedido, impedimento claro também, ele estava impedido, o gol foi logo anulado. Mas aí no decorrer da partida a equipe do Newcastle criando boas oportunidades e o Manchester United saindo em contra-ataques ali com o Dalot, com o Garnacho, com o Zirkzee tendo boa participação, inclusive o Zirkzee fez uma boa finalização ali após uma tabela com o Bruno Fernandes, mas aí o Nick Pope acabou fazendo uma boa defesa. E aí o Tonali acabou abrindo o placar. O Garnacho conseguiu fazer o gol de empate ainda no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi totalmente da equipe do Newcastle, que dominou completamente o segundo tempo, com falhas também defensivas da equipe do Manchester United. O United também jogou com um time misto, visando também o jogo da UEFA Europa League, que vai ser contra o Lyon no Old Trafford na próxima quinta-feira, mas não justifica o mau desempenho assim também. Por mais que pudesse até perder para a equipe pudesse até perder para o Newcastle, mas perder da forma que perdeu foi bizarro. O Newcastle jogou muito bem no segundo tempo, com grande destaque para Murphy, que deu o passe para o Harvey Barnes. O Barnes acabou fazendo 2 gols nessa partida, e o Bruno Guimarães também fazendo o gol. E se você não acompanhou, né, semana passada teve uma polêmica entre o goleiro Onana e o Matip, que era ex-jogador também do Manchester United, eles tiveram umas DRs ali falando sobre a partida, né, que o Manchester era favorito e tudo mais, e aí o Onana acabou falhando nos 2 gols desse confronto pela UEFA Europa League, e aí ele acabou ficando no banco, nem foi relacionado como titular nessa partida, e quem foi titular foi o Baidir, e acabou falhando também, teve uma participação muito abaixo, e é uma dor de cabeça aí pro Ruben Amorim, né? Porque o seu principal jogador foi mal e aí ele colocou o outro jogador para essa partida que também foi mal. Não sei se ele fez esse planejamento com os atletas. Como a gente está na fase importante na UEFA Europa League, o Onana vai ser titular e agora na reta final de Premier League vou usar você. Não sei, mas se ele trocou simplesmente por não sentir confiança no Onana, o outro goleiro também não passou a confiança, então complicou aí pro Ruben Amorim, que agora vai ter que se virar. Mas o Manchester United no segundo tempo, após as substituições, o nível caiu muito. O Bruno Fernandes saiu quando já estava 4-1, o Garnacho foi substituído, visando já esse jogo, mais uma vez, da UEFA Europa League. O Zirkzee saiu lesionado, sentiu a coxa, é uma dor de cabeça também, porque o Zirkzee vem demonstrando ali boas, né, participações na equipe do Manchester United, mas o United já acabou perdendo esse confronto por 4-1. Já ao lado do Newcastle, o Bruno Guimarães fez o gol, né, já falei. O Newcastle tem um jogo a menos e na próxima quarta-feira vai pagar essa partida, vai ser o jogo contra o Crystal Palace, o jogo vai acontecer no St. James Park, e caso de vitória da equipe do Newcastle, o Newcastle pode ultrapassar a equipe do Nottingham Forest. Por isso que eu falei que a situação do Forest já nesse finalzinho é meio complicado, porque o Newcastle está com 56 e o Manchester City está com 55 e o Nottingham Forest está com 57. Então, em caso de vitória da equipe do Newcastle, olha só, o Newcastle pode assumir a 3ª posição, e aí eles passando a equipe do Nottingham Forest, caso o Tottenham largue a mão também da Premier League, eles podem sonhar, por que não, com o vice-campeonato da Premier League. O Newcastle está com 56 pontos, então vencendo a equipe do Crystal Palace na quarta-feira,
67, 68 ou 59. Eles podem chegar a 59 pontos e vão ficar apenas 4 pontos atrás da equipe do Arsenal. Então, de olho aí na equipe do Newcastle, porque eles vêm fazendo uma temporada muito boa mesmo, conseguindo se recuperar, né, e tudo mais. E não querendo fazer uma análise aqui agora, porque o vídeo vai ficar longo, mas é legal a gente observar isso. O Newcastle já está sob comando do Ed Howe já há 4 temporadas. A primeira não foi tudo aquilo, a segunda teve uma melhora significativa, chegando em finais, a terceira conseguiu uma classificação para a Champions League e agora veio o título e a equipe está redondinha. São jogadores que, tirando o Bruno Guimarães, há muitos jogadores ali, o Harvey Barnes também, muitos jogadores ali não eram assim tão prestigiados para jogar em outras equipes. Também tem o Isaac, né? Tirando o Bruno Guimarães e o Isaac, talvez o Harvey Barnes não eram jogadores com grande prestígio e ele conseguiu extrair coisas muito boas desses jogadores e hoje os caras estão jogando com um futebol muito redondo. Então hoje nessa equipe do Newcastle, eu falei que não queria fazer análise porque assim, não tá tudo perdido na equipe do Manchester United. Rubem Amorim chegou no meio de temporada, são jogadores que não jogam no estilo que ele gosta, então talvez a gente possa ver muitas mudanças na equipe do United já na próxima temporada, porque a equipe precisa dar uma resposta. E em caso de alguma classificação para a Champions League, vai ter que trazer jogadores no estilo que o Rubem Amorim gosta. Então, aos poucos, eu acho que o United tem uma possibilidade de melhora, diferente da equipe do Tottenham, que vem só ladeira abaixo. Eu acho que ali precisa de um planejamento como um todo, de gestão, de time, de treinador, qual é o estilo de jogo. A gente sabe o estilo de jogo do Rubem Amorim, qual é o estilo de jogadores que ele precisa. Já o Tottenham são jogadores contratados de forma aleatória, parece que nem passa por supervisão do treinador, e aí tá essa bagunça que tá. É isso. E agora eu deixei, né, eu não segui completamente, mas o Liverpool jogou às 10 horas e o jogo do Newcastle contra a equipe do Manchester United no horário de Brasília foi 12:30. Mas eu deixei para falar do Liverpool por último. Por quê? Porque o Liverpool já é supostamente o campeão da Premier League. Primeiro tempo o Liverpool foi impecável, jogando muito bem, com boa participação de Mohamed Salah, que teve a sua renovação finalmente feita. No vídeo passado eu havia trazido essa informação de que estava próximo a uma renovação de contrato do Salah com o Liverpool, e aconteceu. A renovação foi anunciada na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira que foi anunciada a renovação de contrato de Mohamed Salah até 2027, e a do Van Dijk também está prestes a ser anunciada. E aí ele teve uma boa participação no primeiro tempo, e aí o Liverpool conseguiu fazer o gol com o Luís Dias. Depois de um bom passe de Salah de 3 dedos, o Luís Dias acabou ali já dentro da pequena área, conseguiu finalizar e abrindo o placar. Teve bola na trave da equipe do West Ham, mas o Liverpool foi muito superior e o Alisson também fez boas defesas ali quando acionado. Porém, no segundo tempo, a equipe do West Ham cresceu bastante, criando boas oportunidades, com o goleiro Alisson mais uma vez sendo muito decisivo. E não é exagero nenhum dizer que ele foi muito decisivo. O Liverpool, no segundo tempo, o nível baixou bastante e o West Ham acabou crescendo. O Luís Dias, o segundo tempo, o jogo ficou mais concentrado lá do Luís Dias do que do Salah. O Salah deu uma, né, ficou um pouco esquecido ali na partida. O Conor Bradley foi titular. Detalhe importante, ele acabou sendo substituído depois pelo Kwanza. O Curtis Jones acabou jogando como meio campista no lugar de Szoboszlai, que acabou entrando no segundo tempo. Mas o Liverpool levou o gol de empate já aos 85 minutos, depois de uma bola, de um passe ali na linha de fundo, cruzamento dentro da área. O Robertson, que estava no banco de reservas, o Tsimikas foi titular, acabou não se entendendo ali com o Van Dijk, saiu o gol de empate. Aí já causa aquela aflição para os torcedores dos Reds. Pô, o Arsenal empata, a gente pode abrir uma vantagem e agora a gente vai levar esse empate. Só que não. Aí o Van Dijk deu resposta para a torcida, fazendo o gol que seria da vitória já aos 89 minutos, fazendo o gol de cabeça. Mas foi bagulho louco, velho. O Paquetá jogou muito bem o segundo tempo, fazendo bons dribles, assim, quebrando linhas, encontrando passes assim pro Bowen, que hora estava impedido, hora acabou desperdiçando a chance, e o Kudus também criando boas oportunidades. O West Ham acabou criando bastante oportunidade, mas o goleiro Alisson conseguiu fechar
o gol e o Liverpool conseguiu vencer a partida por 2-1 com esse sacrifício, porque foi complicado o segundo tempo, foi muito legal o jogo, muito legal mesmo, e foi isso. Foi mal. O destaque que eu posso fazer também é que o Darwin Núñez não está sendo muito utilizado pelo Arne Slot. Eu acho que ele vai sair mesmo do Liverpool já nessa próxima janela de transferências. O uruguaio nem estava relacionado nessa partida, ficou assentado do lado do Arnold. E o Gakpo acabou entrando, o Diogo Jota fez o papel de falso 9 mais uma vez, e depois que ele foi substituído pela entrada do Gakpo, o Luiz Dias fez o papel de falso 9, então, ao que parece, o Uruguai não está nos planos mais do Liverpool, ao que tudo indica, assim, em relação ao Arne Slot. O Arne Slot também fez substituições assim para fechar a equipe mesmo, porque o bagulho tava louco. Mas o Liverpool, momentaneamente assim, simultaneamente na verdade, se consagra campeão já da Premier League, já pode ser campeão já na próxima rodada. O Arsenal vai enfrentar o Ipswich Town fora de casa e a equipe do Liverpool vai enfrentar o Leicester também fora de casa. Em caso de combinações de resultado, o Ipswich vença a equipe do Arsenal e o Liverpool vença a equipe do Leicester, o Liverpool já vai se consagrar campeão. Caso não seja nessa rodada, na outra rodada, o Liverpool enfrenta a equipe do Tottenham em Anfield e aí, independente, o Liverpool vencendo esse jogo já é campeão matematicamente falando. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei aqui falar um pouco mais, um pouco melhor dessa rodada. Deixei tudo anotadinho, vou virar aqui para vocês verem, ó. Deixei tudo anotadinho, para que eu não pudesse ficar me perdendo aqui nas informações. Vamos dar uma passada aqui rapidão na tabela da Premier League. Eu vou deixar aqui no cantinho para vocês também. E hoje vocês viram que eu mudei o cenário, né? Porra, vocês merecem ter um vídeo melhor, de qualidade. Então eu falei, não, vou colocar um bonezinho, porque meu cabelo tá feio. Vou colocar um boné, tentar falar bonito com a rapaziada aqui. Enfim, inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Segue a gente lá nas redes sociais. E é isso, fechou? Eu já agradeço desde já. Vamos à tabela aqui. O Liverpool agora está com 76 pontos contra 63 da equipe do Arsenal. Faltam 6 rodadas para acabar a Premier League. E 76 a 63. O Nottingham Forest terceiro com 57. Newcastle com 56 e o Manchester City com 55. Já o Chelsea vem na sexta posição com 54. Aston Villa em sétimo com 54. Fulham com 48. Brighton 48. E o Bournemouth, que enfrenta o Fulham às 4 horas da tarde, com 45. Aí na segunda parte da tabela nós temos o Brentford com 43 pontos, Crystal Palace com 43, o Everton está com 38 pontos à frente de Manchester United, que também está com 38 pontos, e aí vem Tottenham com 37, Wolverhampton com 35 e o West Ham com 35. Então o bagulho tá louco ali, viu? Em caso de vitória do Wolves e do West Ham, o Tottenham pode ficar ali a uma posição da zona de rebaixamento, que temporada abaixo. Assim como a do Manchester United também. Aqui a do Tottenham me pega um pouco mais, não sei porquê. O Ipswich vem na zona de rebaixamento com 21 pontos, o Leicester com 18 pontos e a equipe do Southampton com 10 pontos. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem de olho, não aqui no Big Six, mas acompanhem os jogos que vai ter nesse meio de semana de Liga dos Campeões, Conference League e até mesmo Liga Europa. É nóis, rapaziada, se inscreve aí no canal, agradeço mais uma vez pela moral, espero que tenha gostado e se faltou alguma coisa, comenta aí. Eu já vou editar o vídeo para tentar subir até umas 6 horas, porque fazendo a justificativa igual da semana passada, se eu deixar para fazer o vídeo mais tarde, o vídeo vai sair muito tarde. E aí não vai ficar legal porque amanhã tem Champions, então eu tô tentando ser o mais rápido possível para ficar focado nos assuntos legais. Então Premier League é Premier League e aí vira a página para amanhã para focar somente em UEFA Champions League. Fechou? Tamo junto, até a próxima.